palavra de Deus. Chama agora alguém que te responda, para a qual os santos te virará, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, estão despedaçados das portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém ao necessitado livra da espada, e da boca deles e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe um feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim o é. Ouve-o e medita nisso para o seu bem. Vamos fixar aqui os versículos 17 e o 18, que diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. As pessoas que têm a oportunidade de viajar para lugares bem remotos, bem distantes do nosso planeta, tendo acesso a civilizações que não desfrutam dos progressos da tecnologia como nós desfrutamos, muitas dessas civilizações, como por exemplo os aborígenes, vários outros, não têm nem sequer uma definição de escrita, linguística. No entanto, é possível constatar entre essas pessoas, essas civilizações, práticas, conduta de vida, ética, que demonstram o quê? Demonstram as verdades bíblicas, sem que eles nunca tenham lido a Bíblia, sem que muitos deles não tenham ouvido sequer falar do nome de Jesus, isso porque aproximadamente metade do planeta Terra se localiza na região chamada de Paralelo 1040, e a porcentagem de pessoas, de cristãos, é mínima, menos de 7% dessas pessoas conhecem o Evangelho. Contudo, o fato da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, é testemunhado entre muitos desses segmentos, quando pessoas há nessas regiões que não adulteram, não matam, não mentem, não adoram ídolos,
não praticam misticismo e por aí se vai. Então você vai entender o que é que Paulo, colocando lá em Romanos, capítulo 2, quer dizer. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem as coisas da lei, não tendo a lei, são eles a lei para si, demonstrando a obra da lei em seus corações, testificando com a sua consciência e os seus pensamentos, ora condenando-os, ora louvando-os. Então, nessa introdução, nós podemos perceber que a teologia falha dos amigos de Jó também tem, vamos dizer assim, lapsos de verdade. Tem também manifestos de verdade. É uma teologia falha. Por quê? Basta você compreender que Deus em nenhum momento demonstra a preocupação em responder às perguntas de Jó. As perguntas que surgem aí no livro de Jó, que são praticamente, ele faz 34 perguntas. 30 perguntas. E Deus, ao invés de responder essas perguntas, ele vem com mais de 70 perguntas. E é interessante, né? Que Deus não responde, mas vem os amigos de Jó respondendo. Nós somos bastante interessantes na nossa presunção de querer explicar tudo, de insistir em termos uma resposta para tudo, inclusive para coisas que Deus não quis responder. Então, basta você compreender isso para saber o quanto que a teologia dos amigos de Jó, por bem intencionados que eles fossem, o quanto essa teologia está eivada de falhas. Mas a gente precisa compreender também isso, os lapsos de verdade que existem nessa teologia, como por exemplo o versículo aqui citado. Por quê? Esses versículos aqui citados, eles têm que ver com o sofrimento que toma conta do livro de Jó. O tema sofrimento, quando ele diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. E é verdade, bem-aventurado, há uma bem-aventurança no sofrimento, quando esse sofrimento enviado da parte de Deus encontra o que? Um coração aberto, um coração quebrantado, um coração que se deixa tratar pela mensagem de Deus que vem através do sofrimento. Então, bem-aventurado, há uma bem-aventurança no sofrimento enviado da parte de Deus, quando as pessoas se humilham, quando as pessoas se quebrantam. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. O escritor aos Hebreus fala disso. A filho que o pai não corrija, pelo contrário, ele castiga a todos quanto ama, ele repreende a todos quanto ama. Então veja que há um vínculo que não se pode destruir, entre o amor de Deus e o sofrimento que ele quis usar como instrumento para os seus propósitos na vida daqueles a quem ele ama. E dentre os seus propósitos na vida daqueles a quem ele ama, você pode destacar a edificação, o tratamento de áreas ainda não tratadas. Nós estávamos comentando na parte da manhã que quando Deus fala que Jó era fiel e íntegro, e esse homem que era fiel e íntegro é assim avaliado pelo próprio Deus, Deus não falou que Abraão era fiel e íntegro, Deus não falou que Davi era fiel e íntegro, Deus não falou que Moisés era fiel e íntegro. A conduta, a postura ética de Jó se mostra superior a de todos esses homens, pelo que o próprio Deus o avalia como fiel e íntegro. E esse homem fiel e íntegro, ele também é alvo dessa, vamos dizer assim, pedagogia de Deus, dessa forma de Deus tratar os seus, levando avante os seus vários objetivos, que nem sempre nós compreendemos.
Nós podemos compreender. Hoje, aqui vivendo e lendo o que Jó passou, as Escrituras nos dão condições de compreender. Porque o propósito de Deus é, nesse sentido, que sejamos edificados pela compreensão do que está aqui como palavra revelada. E podemos entender que quis Deus tratar um homem que ele chama de fiel e íntegro através do sofrimento. Então, um dos aspectos muito importantes é o tratamento de áreas ainda não tratadas. Se Jó teve áreas não tratadas na sua vida que precisavam serem tratadas, e nós, e você, e eu, será que nós temos que ter mais abertura para o tratamento da parte de Deus, para Ele nos edificar? Um outro aspecto muito importante da ação de Deus através do sofrimento, dele que faz a chaga. Oséias fala disso, né? Também dele que faz a chaga, e ele também liga, ele fere e as suas mãos curam. O médico, ele faz uma cirurgia, ele precisa abrir, e o mesmo médico que abre, ele faz o quê? Ele fecha, né? Ele não abre para matar, por difícil que seja a cirurgia, por mais que ela tenha depois uma recuperação com dores, mas ele não abre para tratar, para matar, ele não abre para maltratar, ele abre para tratar, ele abre para curar. Então ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Mas a gente precisa compreender também um outro propósito da parte de Deus, que é o quê? O que nós temos no livro de Jó? Nós temos no livro de Jó um contexto jurídico. Não podemos nos esquecer que logo no começo do livro, isso é posto: o meu servo Jó. Então, o meu servo Jó, ele é levantado no meio desse contexto mundial como a testemunha, como aquele que depõe a favor da causa eterna, da causa de Deus. Então você tem nesse propósito, através do sofrimento, o levantar do crente para depor no meio de um mundo que se opôs a ele, porque no livro de Jó a oposição a Deus é aberta, é tácita. Logo, o sofrimento de Jó é o sofrimento daqueles que estão sendo alvo do inimigo de Deus, que lidera o sistema contra Deus, libera o mundo que jaz no maligno contra Deus. Então daí o servo de Deus, através do sofrimento, dando um testemunho eloquente a favor da causa eterna. Deus o levantou para isso. Em ministrações anteriores nós temos dito que a palavra martiria, que aparece em algumas expressões no Novo Testamento, ela passa exatamente esta impressão. A testemunha, traduzida em um desses textos bíblicos, martiria é aquele que vai falar, que vai se levantar até a morte, se necessário for. É a eloquência da testemunha que fala em favor da causa eterna, que não se calará de modo algum. Então esse sofrimento que ele está colocando aqui, que Deus trouxe sobre Jó, se ele tem o propósito de tratar, ele tem também o propósito de tratar para que ele possa ser útil a essa causa, né? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele coloca isso. O propósito dessa palavra, que nos qualifica para toda boa obra, para que nós nos tornemos aptos para toda a boa obra, para que o homem de Deus ele se torne habilitado para toda a boa obra. Então, trata e prepara para o propósito, cura as nossas realidades interiores, opera em nós o seu querer e o seu efetuar, para que nós nos tornemos cada vez mais conformes à imagem de Deus em Cristo Jesus, para que nós sejamos conformados cada vez mais ao que Cristo é em seu caráter, como diz Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E à medida que Ele nos trata para que nós possamos ter mais e mais do caráter de Cristo, Ele também nos usa dentro daquilo que Ele nos qualifica em meio ao sofrimento. Então Jó, embora por vezes embaraçado pelo sofrimento que o golpeou terrivelmente, o sofrimento que foi instrumento de prova assaz sobre a sua vida, embora embaraçado, ele está ali dando um testemunho. O
Os irmãos se lembram que nós colocamos que se você for recorrer ao vernáculo, a língua hebraica, para entender o nome Satanás, é literalmente o promotor, que naquele contexto também era o acusador. Ele entendia que ele tinha sido invadido num direito presumido dele, né? Na condição psicótica dele, porque o diabo ele é mais do que um psicopata, ele é um psicótico, né? Então, na condição psicótica dele, ele entende que um direito lhe foi tomado. Por isso que ele diz que ele veio de rodear a terra. É aquela figura do cachorro que você tem, do gato que você tem, que ele faz xixi ali, delimitando território. Então eu vim de delimitar, porque o homem passou o poder que o Senhor deu para ele, para mim. Então agora é minha, na condição psicótica dele, né? Porque na verdade do Senhor é a terra que é sua plenitude, mas o inimigo, ele, na condição psicótica dele, ele acha que é dele. Mateus capítulo 4, ele fala para Jesus, tudo isso que lhe foi dado. Então ele faz ali uma torção, um adultério da realidade, ele prostitui os fatos, ele tira as palavras de ordem, e ele é hábil nisso, em mentir, em torcer a verdade o tempo inteiro. Então, esse sofrimento, amados, tem esse propósito de nos tornar aptos para confrontar o mal na geração em que ele nos fez nascer. Nos trata e nos torna preparados também para confrontar o mal, para derrubar a mentira por terra. Porque se por um lado o inimigo estava dizendo a terra é minha, isso me pertence, por outro lado estava a testemunha fiel, dizendo não é seu não. Então é muito importante que nós estejamos focados nesse entendimento, porque todos os homens de Deus, todos os servos de Deus ao longo da história foram tratados por Deus através do sofrimento. Todos. Você não vai ver nenhum profeta no Antigo Testamento que cumpriu o seu ministério, que chegou ao fim da sua carreira sem que ele fosse tratado pelo sofrimento, e depois de tratado, qualquer outro fator, qualificado. É o sofrimento que é instrumento, é pedagógico de Deus para tratar, curar, nos fazer crescer, segundo a mentalidade de Deus, de Cristo, e também nos tornar aptos para fazer. Então, ser curado e ser levado à condição de fazer, de produzir, de ser útil. Todos, sem exceção, foram tratados através dessa pedagogia do sofrimento. Não poucos deles chegaram ao fim das suas vidas através do martírio, porque o sofrimento os acompanhou até a forma trágica deles partirem daqui para a eternidade. Quis Deus que ele desse esse testemunho de forma trágica para todo mundo, para que nessa condição trágica houvesse uma eloquência do trabalho deles de testemunha, do trabalho deles de defensores da verdade. Então a gente nunca pode analisar o livro de Jó sem esquecer do que tem lá logo no começo. Tem um inimigo ali que está acusando, tem um inimigo ali que está depondo o tempo inteiro. Interessante que o inimigo, o diabo, diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que era chegada agora a glória do nosso Deus. Porque o diabo, que acusava os irmãos de dia e de noite, ele foi deposto. Ele foi deposto. Ou seja, ele não tem mais legitimidade diante de Deus para acusar os santos, mas ele continuou. Ele continuou. De dia e de noite. O texto lá diz que ele os acusava de dia e de noite. Só que ele foi deposto. No entanto, ele continua. E por que continua? Ele continuou porque se houver brecha, ele encontra legitimidade. Ele não tem legitimidade porque somos de Deus. Somos comprados pelo sangue. Mas Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, diz que ele faz o quê? Esse, o diabo, da palavra grega que é lançados fora, diabolos, lançado, atirado fora. Ele foi lançado fora, mas lançado fora, mesmo lançado fora, ele continua em derredor. O tempo inteiro. Vou adiante. Você dá uma brecha, você passa a viver para os seus propósitos, ao invés de viver para os propósitos de Deus. Então, nessa brecha, o inimigo, ele entra. E Pedro diz que ele anda em derredor. Esse que foi lançado fora, anda em derredor procurando, fugindo como leão, procurando a quem possa pegar. Deu mole, ele faz. Ele, o acusador, faz. Você deixou de ser a testemunha fiel para transigir com as ofertas do velho homem, da velha natureza,
com as ofertas do mundanismo, com as ofertas do próprio inimigo. Então ele entra, pelo que o apóstolo disse, da necessidade de vigiar e ser sóbrio, vigiar e ser sóbrio, porque olha aí, ó, o adversário, aquele que foi lançado fora, ele anda sempre em derredor. Então, nós precisamos compreender que esse sofrimento, ele se desenrola, e também ainda citando Pedro, ele diz que esse sofrimento era uma realidade em toda a comunidade dos santos, em toda a terra, era uma realidade na vida de todos aqueles que queriam piamente seguir a Cristo Jesus. Então essas chagas, essas dores, essas feridas são próprias do povo de Deus. Elas são, irmãos, parte da vida cristã, parte, vamos dizer assim, indissociável da vida cristã. O sofrimento, porque Deus está te tratando, enquanto estivermos aqui vamos ver áreas a serem tratadas, e o sofrimento porque Deus está te habilitando cada vez mais para ser útil. Você vai crescendo tanto na sua condição interna, no seu caráter, que vai refletir no caráter do Senhor Jesus até ser perfeito, e você também vai se tornando cada vez mais capaz para fazer, capaz para realizar os propósitos de Deus, mais habilitado para depor em favor da verdade, para combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, aquele que quer agradar ao que o habilitou, não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que habilitou. E é uma questão que precisamos nos lembrar nesse momento, que é a aceitação. Olha, os amigos de Jó não o convenceriam, ele não curvaria a cabeça e diria para nenhum dos 4 amigos dele: ok, compreendi, vocês me explicaram algo aí que colocou fim às minhas dúvidas, minhas dores diminuíram porque a explicação de vocês veio de formas a me convencer cabalmente. Em momento algum. Sabe por quê? Não era com relação aos amigos de Jó, era com relação a ele e Deus. Não era quanto a ele e ao mundo, mas era quanto a ele e Deus. O sofrimento do salvo tem esse particular. Não é que é errado você desabafar, até porque a Bíblia diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, chorai com os que choram. Mas existe, irmãos, uma situação que ela é exclusiva minha e de Deus, ela é exclusiva sua e de Deus. Jesus, quando ele leva os discípulos para orar, já nas horas finais do seu ministério terreno, ora com eles, mas num dado momento ele coloca mesmo aqueles do círculo mais íntimo de lado e diz o seguinte: ficai aqui, porque eu vou um pouco mais adiante. Ficai aqui, ou seja, tem um espaço agora que é só meu. Então os amigos de Jó não conseguem, porque aquele espaço era dele para com Deus. Então, se ele confiasse ou pudesse contar, viesse a contar com as palavras de seus amigos para ele ser verdadeiramente convencido, então não era Deus, eram os amigos dele. É muito importante que entendamos isso. A nossa hora com Deus, o nosso momento com Deus, isso é muito refletido na oração. É por isso que nós somos aconselhados, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Não quer dizer que a gente não pode fazer as orações coletivas, porque os santos faziam essas orações, mas a oração também tem o seu aspecto único, individual. Entra no teu quarto e ora. Nós pertencemos a uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais doentes, porque elas contam para todo mundo os seus dilemas, elas buscam em todo mundo uma resposta, elas procuram se consolar no ombro de todo mundo. Isso não funciona. Falta a compreensão de que o homem não tem a resposta que só vem de Deus, e muitas vezes você vai confidenciar, vai desabafar, além de não ajudar, pior mais ainda. Pior, a situação pior mais um pouco. Você vira até piada, você é escarnecido, você é exposto, não resolve. Então Jó, ele não teve resposta de seus amigos, porque era quanto a ele e Deus. E ele foi levado a uma condição que é muito importante que os irmãos compreendam. Que condição é essa? Aceitação. Deus enviou isso. Nesse, vamos dizer assim, lapso de verdade que ele faz esse primeiro,
nós temos esse fato, que ele foi levado a isso. O Senhor fez essa chave. Isso veio dele. É quanto a mim e ele. Então, o trabalho de Deus ao longo do contexto do livro de Jó vai levar Jó àquilo que é fundamental na vida do crente. Você não pode combater com Deus. Se você não aceita o sofrimento como instrumento de Deus para te tratar e para te qualificar, você está combatendo com Deus. Nós temos que nos render. É claro que não podemos confundir o sofrimento que não tem nada a ver. Aquele sofrimento que é o homem natural. Estamos falando aqui do justo, do homem de Deus. Esta é uma palavra para o homem de Deus, para a mulher de Deus. O sofrimento do mundo que geme por causa de sua rebeldia, geme por causa dos seus projetos de levante contra Deus, seus projetos nos quais eles detestam Deus, não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui. Isso aqui é Deus e o justo. Deus e aqueles nos quais ele imputou o que? Justiça. A justiça é imputada, que não é mérito nosso. Nesse contexto se insere Jó e todos os santos. Então nós precisamos ser levados a uma condição de aceitação a Deus. E quando nós aceitamos os sofrimentos que Deus enviou sobre nós, então nós estamos aceitando o próprio Deus. Diferente ao ímpio, né? O Salmo 50, no versículo 16 seguintes, ele faz uma pergunta para o ímpio: o que você tem que recitar os estatutos? Você está fazendo o quê com a minha aliança na sua boca? Quando você vê o ladrão, ou melhor, antes ele coloca: quando você lança por trás, lança para diante de você as minhas palavras, o meu conselho, ao mesmo tempo você vê o ladrão e se identifica com ele, e você tem a sua porção junto aos adúlteros. A tua boca se delibera para o mal, e a tua língua faz poesia com a mentira, com a impiedade. Ou seja, a pessoa que não se deixa tratar por Deus, ele é entregue a si mesmo. Ele é entregue a si mesmo. Por isso que o escritor aos Hebreus coloca: tem filho que o pai não corrija. Você tem certeza que você não vai querer deixar Deus se tratar? Você tem certeza que você vai se levantar contra o modo como Deus decidiu na sua soberania te tratar? Você tem certeza que você vai se levantar contra isso? Tem certeza que você não vai se submeter, não vai se sujeitar ao modo como Deus está te tratando? Então isso é muito sério. Nós temos que entender que faz parte integral da vida dos servos de Deus o sofrimento através do qual Deus opera seus propósitos. E estamos tratando nesta noite de dois deles. É quando o nosso caráter é dia após dia amalgamado, tratado, forjado para sermos conforme Cristo. E o outro aspecto é que Ele nos habilita para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nesse caso, a nossa eloquência em depor contra o mal, em mostrar para o inimigo, para o mundo, que percamos o que viermos a perder. Os ganhos desta vida não são a razão da nossa comunhão com Deus, não são a razão do nosso convívio com Ele, não são a razão da nossa vida com Ele. De modo algum, pode tirar tudo, mas nós vamos continuar com Ele. Jó, embora questionou, embora ficou triste com Deus, embora entendeu que Deus não era justo por algum momento, mas aquilo não se traduziu num risco para a comunhão dele com Deus. Ele teve uma reação ali de angústia, porque os males que acometeram a Jó eram males praticamente indescritíveis. Uma pessoa que sepulta de uma vez 10 filhos, é muito fácil falar dele. O difícil ou impossível é viver o que ele viveu, né? Às vezes é muito fácil a gente falar de alguém que está sofrendo e até dar ideias. Agora, o difícil é você se colocar na pele de alguém como Jó. Mas com tudo isso, ele dá esse testemunho de que, embora falho, embora reclamasse, embora questionasse Deus de forma até indevida, mas interessante é que o escritor coloca o seguinte: que em tudo isso Jó não pecou. O que quer dizer isso? Se ele reclamou, se ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, por que isso aí ele não pecou? Temos uma aparente contradição. O
irmãos, é que quando estamos abertos para o tratamento da parte de Deus, se Ele está nos tratando, Ele está nos justificando, mediante seu Filho. E se Ele está nos justificando, aquilo que poderia nos destruir, Ele não nos imputa. Já tinha erros, tinha falhas, mas Deus entendeu, não, eu não vou imputar, eu não vou considerar como um pecado que possa destruí-lo, que possa comprometer sua comunhão. Eu não vou imputar isso a Ele, Ele merece. O que eu vou imputar a Ele, no entanto, apesar do seu merecimento, é a minha justiça, é a minha justiça. Veja, que em meio ao sofrimento, isso que acontece, Deus tanto testifica que Ele era fiel e íntegro, e também testifica que os pecados não foram imputados a Jó, em meio ao sofrimento. Então, quando nós perseveramos, continuamos a entender a importância para o crente, a importância do sofrimento para o cristão, para o servo de Deus, nós vamos ver isso, como eu disse, na vida de todos os servos de Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de colocar para os irmãos, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses capítulo 1, ele diz o seguinte: eu me regozijo em completar os sofrimentos que restaram na morte de Cristo, do sofrimento de Cristo. Eu estou completando isso através do meu corpo que padece. Junto à igreja, eu estou completando os sofrimentos que faltaram do sofrimento de Cristo. O que ele está dizendo aí? Nós podemos fazer alguma coisa para salvar os outros? Jesus não completou a sua obra? Será que é isso? Não. Bom, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo morreu e resolveu a salvação. Ninguém pode salvar, porque essa obra é única e exclusiva de Cristo. Mas o povo de Deus é instrumento de promoção desta salvação, que é proclamada em meio ao testemunho dos santos. E tudo isso se dá em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo chega ao ponto de colocar: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele vai mais longe quando diz: eu quero ser como ele, olha só, nos seus sofrimentos. Está lá em Filipenses capítulo 3. Quero ser como ele nos seus sofrimentos. Quero uma identificação com os seus sofrimentos. Eu quero uma identificação com a sua morte, para que de alguma forma eu possa participar da sua ressurreição. Da sua ressurreição. É muito complicado entender esse contexto no universo cristão, aonde o que prevalece é a teologia da prosperidade, a teologia cult, a teologia do só vitória, só vitória. Como é que isso aqui entra na cabeça de um cristão que ele tem bebido o leite da teologia da prosperidade desde que ele colocou os pés pela primeira vez na igreja? Quais as possibilidades desta verdade aqui entrar na cabeça de um irmão que não conhece o que é um discipulado verdadeiro, que não conhece o que é se assentar para verdadeiramente ser tratado, para verdadeiramente ser discipulado? O que é que você tem? Nós colocamos aqui o que o salmista Davi diz sobre não aceitar o tratamento. O escritor aos Hebreus também coloca isso: vocês não vão aceitar o tratamento? O que acontece quando nós rejeitamos continuamente o modo como Deus quer nos tratar? Então, quando a gente dá pinote naquilo ali, o que acontece? Você vai sendo intratável. Então, o filho que é intratável, naquela cultura antiga, ele era o filho que não tinha direito à herança. O escritor aos Hebreus coloca que ele é bastardo, ele não faz jus à herança. A herança não ficará para o filho intratável. Ou seja, você não vai ser filho, você vai perder o direito de ser filho. E aí você vai se identificar com uma sociedade que vai crescendo e vai sendo conformada ao anticristo, porque ela vai receber ele aplaudindo de pé. Uma sociedade que vai receber o anticristo aplaudindo, ela não se deixa tratar. Uma sociedade ovo de pele, não pode chamar as pessoas à responsabilidade. O pai não pode repreender o filho, o marido não pode repreender santamente a esposa não pode repreender o marido, o professor não pode enquadrar o aluno.
como? Cobrar responsabilidade. O patrão não pode cobrar do empregado. Falar de responsabilidade. Estávamos comentando logo cedo de uma charge interessante que nós vimos do policial que ele chega para os bandidos que estão armados ali. Diz: olha, Sua Excelência marginal, você pode, por favor, por obséquio, colocar as suas armas de lado e pôr as suas mãos na parede? A sociedade que simplesmente entrou em parafusos, uma sociedade ingovernável, uma sociedade de pessoas não tratáveis, é uma sociedade sem governo, não tem segurança para ninguém, é o caos que vai se desenvolvendo, a ponto do apóstolo João, se referindo ao governo do anticristo, dizer o seguinte: se tornou tenebroso. O governo da besta se tornou tenebroso. O desgoverno, o caos, é o futuro de uma sociedade, de uma humanidade, onde a palavra de Deus não tem chance de tratar as pessoas. Não há abertura para a palavra de Deus tratar as pessoas. Ninguém é responsável por nada. Todo mundo é vítima de alguém ou de alguma coisa. E ninguém tem que responder por nada. É o caos. O mundo caminha para a destruição fatal, que vai ser caracterizada pelo juízo definitivo de Deus. E por falar em juízo, esse tratamento, ele tem que ver com o juízo de Deus, que é uma realidade no dia a dia, para oferecer às pessoas salvação e possibilidade de serem úteis. Paulo diz que nós somos repreendidos por Ele para não sermos condenados com o mundo. Somos repreendidos, tratados, confrontados, discipulados, disciplinados, castigados por Ele. É o processo de Deus, para não sermos condenados com o mundo. E nós vamos compreender, agora já terminando essa ministração, esta ação de Deus na história, que culmina no ato de Jesus da cruz, o justo pelos injustos. Deus, através do sofrimento do justo, Ele justifica os injustos. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o justo pelos injustos. Olha o sofrimento aí. Agora, me diga uma coisa: o justo sofreu pelos injustos. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que a Deus agradou moê-lo. Deus não poupou seu próprio filho do sofrimento. Claro que Cristo se insere em um contexto diferente dos homens. Cristo não estava sendo tratado. Ele sempre foi Deus, pela eternidade sem fim. Mas há uma ligação pelo fato de que Ele venha passar por isso por causa dos injustos. O sofrimento do justo era uma necessidade por causa dos injustos. E se o justo, que é Cristo, que nunca pecou, teve que, obedecendo ao Pai, trazer a salvação, operar esta salvação através do sofrimento, você tem condições de dizer para Deus qual que é a medida do sofrimento que vai enviar para você? Você tem possibilidade de colocar, de questionar Deus? Não, Deus, não faz assim, não faz assado, não age dessa maneira, não age daquela maneira. Isso não é possível. Passagem que citamos anteriormente, Paulo diz: não, eu entendi, eu compreendi. Compreendi a ponto de que agora eu quero uma identificação com o seu sofrimento. Não é o sofrimento do mundo, não é a vida dirigida pela impiedade que traz seus sofrimentos. Não, ele está dizendo: eu quero uma identificação com o sofrimento dele. Isso me trabalha, isso me cura, isso me muda, isso me molda, isso me qualifica para o serviço. Eu achei interessante o testemunho do saudoso pastor Juscelino Ched, que acho que faleceu com 2 anos, se não me engano, mais ou menos nesse período. E ele faleceu de câncer, né? E ele deu um testemunho com o seu corpo já combalido, ele dizendo com palavras muito singelas o seguinte: o sofrimento é muito bom, ele é muito importante, e colocando exatamente o que a gente está colocando aqui.
Ele é muito importante para nos quebrantar, para percebermos nossa fragilidade, para percebermos que aqui não é o nosso lugar, para entendermos o propósito de Deus. Esse é um testemunho comum aos santos, em toda a história, em todo o tempo. E ainda comentando sobre esta identificação com Cristo, à medida que nós aceitamos sermos tratados, vai embora o que? O medo, vai embora o pavor. Jó, ele vai chegar ali depois do capítulo 38, despojado, e ainda não curado das suas enfermidades, ainda não restituído das suas perdas, restituição que pode acontecer ou não. Deus não fez esse compromisso. O compromisso que Ele fez foi de nos salvar, e Ele nos salva, nos tratando, nos mudando. Agora os bens materiais, a saúde física pode ser restaurada ou não, segundo a sua vontade. Então, ainda não restaurado nessas esferas, Ele diz para Deus: eu vou me assentar. Eu falei do que não deveria, eu vou me calar e o Senhor vai me ensinar. Eu vou parar de resistir. Veja que isso foi desenvolvido nele. Esse é o propósito de Deus, desenvolver em nós essa entrega incondicional, essa entrega total. Estou aqui, é teu vaso, quebra, muda, faz, desfaz, coloca na moldura que me apraz. Eu sou teu para os teus propósitos. Então, vai embora o temor e vem a tranquilidade, que é fruto dessa confiança. O escritor aos Hebreus coloca isso lá no, aos Romanos coloca isso no capítulo 5, que tendo paz com Deus, nós somos pela justificação que vem por Cristo Jesus, então nós nos regozijamos na esperança da glória vindoura. E não somente isso, mas também nós nos regozijamos no sofrimento, não é? Nas lutas, nos sofrimentos. Por quê? A aflição, a tribulação, ela nos leva, ela desenvolve em nós o quê? Esta perseverança, né? A perseverança, por sua vez, perseverança é o caráter que é trabalhado. Você está ali em pé, sendo mudado, montado, então aquilo ali forja caráter, né? A perseverança, por sua vez, ela gera a paciência. A paciência gera o quê? A esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o maior expositor das verdades bíblicas, o homem que foi mais utilizado por Deus, foi mais útil por Deus na história, ele fala com propriedade de sofrimento. No final da escola dominical de hoje, eu falei para os irmãos: chegar em casa e dar uma lida com vagar no capítulo 11 de 2 Coríntios. Espero que você faça a mesma coisa ao chegar em casa hoje. Antes de dormir, assuma esse compromisso. Leia ali 2 Coríntios capítulo 11, entendendo um pouco mais do sofrimento do homem de Deus, a importância do sofrimento de um homem como Paulo, e ainda na compreensão desse sofrimento que traz para nós essa garantia, a perda do medo, esta esperança que o mundo não conhece, essa certeza que o mundo não conhece, que te leva a cantar em meio ao sofrimento. O escritor aos Hebreus coloca que, assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da sua morte ele pudesse aniquilar o poder daquele que tem o aguilhão da morte, a saber quem? Satanás. Nós abrimos o livro de Jó e deparamos com esse personagem. Ele tem o aguilhão da morte. Tem o aguilhão da morte e ele matou quem? No livro de Jó, além dos servos de Jó, ele matou quem? Matou os 10 filhos de Jó. Interessante, né? Que nós colocamos no domingo de hoje de manhã, que Deus falou para ele, os filhos, tocar no corpo de Jó, matar Jó não. Você não está autorizado a matar. É por quê? Que Deus não deu a mesma ordem, não colocou o mesmo limite para os filhos de Jó. Para pensar, né? Esse que tem o aguilhão da morte matou os 10 filhos de Jó. E vivia uma vida de festas, né? E Jó implorando, suplicando por eles, né? E o texto aqui diz que Cristo, vendo toda essa realidade humana, né,
Deus, em Cristo, dentro de tudo isso, fez o quê? Eu vou entrar, eu vou participar da carne, eu vou entrar na realidade humana, né? Isaías coloca isso, que em toda a angústia deles, foi ele afligido, e o anjo da sua presença, que traz a ira, que fulmina, os livrou. Em todos os dias ele os livrou, ele os conduziu e os salvou todos os dias da antiguidade. Porque ali é uma colocação que coloca que ele se envolve na aflição deles, na angústia deles. Então, na obra do Filho, nós temos exatamente isso. Ele entra na realidade humana, e o versículo 14, 15 de Hebreus, capítulo 2, coloca isso. Era para libertar do medo da morte aqueles que estavam sob essa tormenta. Então, na direção do tratamento, no desfecho do tratamento de Deus nas nossas vidas, nós perdemos o temor, porque nós sabemos de uma coisa: o inimigo que atormenta, que acusa de dia e de noite, não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode ter no máximo uma autorização de Deus para nos tentar, para nos provar. Agora, poder nas nossas vidas ele não tem. Poder sobre a vida daqueles que estão sendo tratados, dar a última palavra. Ele pode lançar tropeço, ele pode enviar reveses, ele pode fazer a gente perder bens, essas coisas, mas poder sobre a vida daqueles que se abriram para o tratamento da parte de Deus, ele não tem poder. Interessante a colocação de Martinho Lutero sobre Romanos capítulo 8, versículo 33 em diante, que ele está dizendo: quem tentará acusação contra nós? A palavra Satanás é acusador, é o promotor contra os justos, né? E Lutero faz uma colocação mais assim aprofundada, indagando: ele vai conseguir nos tornar culpáveis diante de Deus? É uma colocação irônica. Ele vai conseguir legitimidade contra nós? Não, não vai. O acusador não prosperará em nada que ele intenta contra o servo de Deus. Pelo contrário, tudo que da parte dele vier contra nós, Deus fará ser vertido em bem. Como Balaão, que multiplicou o desejo de destruir Israel, mas Deus fez a maldição ser transformada em bênção. Esta é a sorte daqueles que se deixam tratar por Deus, mesmo através da ferramenta indigesta, incompreensível, que é o sofrimento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, antes de participarmos da ceia do Senhor, antes de comermos o pão e bebermos o cálice. O Senhor Jesus, que entrou na nossa realidade, não tendo culpa, não tendo pecado, Ele vem para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, para que ele não tenha domínio sobre nós, porque estamos sob o senhorio de Cristo. Ele vem para nos levar à confiança definitiva, inabalável nele. Participa da mesma natureza, do mesmo sangue, da mesma carne, e isso é exemplificado na ceia do Senhor, quando ele pega ali elementos em passagens como Mateus 26 e outras. Ele afirma categoricamente: está aqui simbolizada a minha ação na cruz. Este pão simboliza o meu corpo, é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança, simboliza o meu sangue, também dado por vós. E tudo isso vem no fio condutor do sofrimento. Do sofrimento. Não tinha jeito. Talvez alguém pudesse perguntar: mas a reencarnação não seria uma viabilidade para Deus? Não, jamais. É mentira, não existe encarnação. Mas e o purgatório não resolveria isso? O homem sofrendo pelos ciclos da eternidade? Não, isso nunca aconteceu. Deus não escolheu, Deus não trouxe esses meios, eles são mentirosos. Teve que ser pelo sofrimento, teve que ser
pela cruz. Portanto, você quer uma identificação comigo? Ceia é identificação. O pão, o cálice é identificação com Ele. Você quer? Você vai ter que assumir o ônus do sofrimento. Tome a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Vai começar a segunda-feira, irmã, mãe de família, irmão, pai de família. E você precisará, no decurso desses minutos, dessas horas, dizer: o meu sofrimento, ele está sendo uma bênção para a minha vida? Estou deixando Deus me tratar? Será que eu estou combatendo o combate que traz o sofrimento cristão? Será que eu estou sendo a voz perante essa sociedade que protesta contra Satanás e por isso sofro? Ou o meu sofrimento é o sofrimento do ímpio? O meu sofrimento me identifica com Cristo ou me identifica com o mundo? Leve a pergunta, não deixe essa pergunta se calar. Meu sofrimento me identifica com Deus, que me levantou para ser testemunha viva e que não se vende, ou o meu testemunho me identifica com o mundo? Enquanto pastor Levi, irmão Samuel se aproximam para a ministração da